Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula, beleza? A arte de hoje a gente vai estar produzindo uma manipulação daquelas lá que vocês sabem que a gente gosta de estar produzindo bastante. E hoje eu vou estar produzindo uma arte para esse Matheus aqui, beleza? Dê uma estudada no perfil dele, dê uma olhada aqui nas imagens. Tem algumas imagens que dá para usar, outras não. Então, peguei algumas da hora aqui e vou mostrar para vocês o processo que eu fiz para agilizar isso aqui, ó. Ó, para deixar isso aqui já pronto, já para acelerar o processo da imagem para vocês e da aula, né? Então, agilizar o processo da aula, na verdade, né? Para não ficar muito enrolativo. Então, eu joguei aqui no ChatGPT, coloquei, chato, veja esse homem, preciso que você decore 100% do rosto dele, roupas, formato de rosto, tatuagem, decore 100% tudo de forma idêntica. Vou te mandar uma imagem de referência e quero que você use essa imagem que te mandei para usar na outra imagem que vou gerar. Preciso gerar uma imagem dele sentado em algo, vou te mandar uma referência e você gera conforme essas roupas, rosto e etc, ok? Aí ele, perfeito, entendi aqui e tal, mandou. Aí eu mandei essa referência que eu peguei no Pinterest, certo? Alguém sentado no trono. Eu coloquei, quero uma imagem dele assim, quero que você pegue a cara da o cara da primeira imagem e faça algo parecido com essa de baixo, mantendo 1000% do realismo com o rosto. Roupas e tatuagens de primeira imagem, etc. Ele gerou isso aqui, ele não entendeu muito bem, eu coloquei, tá errado, eu quero esse cara aqui, mandei as imagens lá que eu queria, né? E aí ele gerou as imagens, gerou uma e gerou a duas, eu gostei. Aí eu peguei uma imagem de uma BMW M6 Competition lá no Pinterest, gostei dessa imagem, joguei aqui, coloquei. Gostei da 2, que significa que eu gostei dessa segunda imagem aqui, beleza? E aí eu pedi para ele fazer assim, ó, agora remova o trono e faça ele sentado na traseira de uma BMW M6 dessa. Faça ele sentado na bunda do carro nessa posição e a pantera no chão perto do carro. Rapaziada, por que que eu tô pensando em fazer isso? Esqueci de falar para vocês, essa arte aqui eu produzi há muito tempo atrás e eu tava dando uma olhada aqui numas artes que no Pinterest, ó, tem várias imagens aqui que eu produzi e essa daqui eu falei, cara, eu gostei muito, repercutiu bastante, muita gente compartilhou essa imagem aqui, eu falei, não, eu vou produzir outra parecida, semelhante, só que com outra pessoa, certo? Então, eu tô fazendo conforme a base dessa imagem aqui, eu vou fazer outro modelo para outra pessoa, certo? Então, continuando aqui no ChatGPT, ele gerou isso aqui, não parece com um personagem, então eu peguei lá umas três imagens lá do rosto dele, tirei print lá no perfil dele, joguei aqui e mandei. Gostei, mas o rosto do meu personagem é esse. Tente fazer um rosto 100% parecido com o que eu pedi e o resto tá ok. Aí ele pegou, gerou isso aqui, não gostei. Peguei lá no perfil dele a imagem que tinha mais, né, mais do rosto dele aqui, ó, a imagem que mais mostra o rosto dele é essa daqui, certo? Pegou com detalhes. Aí eu joguei no chat GPT, pedi para ele gerar, cadê? Aqui, ó. Coloque esse rosto no personagem. E ele gerou esse rosto aqui, muito parecido, gostei pra caramba, certo? Aí eu coloquei, gostei. Agora gere a parte da direita da BMW, tá cortada. E faça ela em preto black, farol vermelho, coloque em cinza, enfim. Coloquei aqui, ele gerou aqui, ficou desse jeito aqui, certo? E eu tava querendo gerar esse pedaço aqui da imagem, mas não tava gerando. Aí eu coloquei, gera a imagem de 1920 por 1080, até errei aqui, ó. E deixa ele centralizado no meio. Fechou? Queria que gerasse uma imagem mais larga e ele tivesse ficado no meio. Aí o ChatGPT não estava entendendo. Aí gerou isso aqui. Aí eu falei, não, eu vou baixar e vou ajeitar no Photoshop. O que foi que eu fiz? Joguei no Photoshop, tá, ó. A imagem que tinha gerado lá, ó. Assim. Eu joguei ela pro canto, vim com a ferramenta de seleção aqui, ó. Selecionei aqui, clique em preenchimento generativo, tá? Ó, gerar. Eu vou cancelar aqui porque eu já gerei, ó. Vê. Aqui também não. Aqui. Gerou, aí eu pedi, né, ó, joguei no ChatGPT a imagem lá, ó, gerada 100%. Aí eu coloquei, apague o fundo dessa imagem, quero apenas o carro com a sombra, a pantera e o personagem, né? O rosto pode remover e deixar o arquivo pronto para uso. Aí ele gerou isso aqui, ficou fundo branco, ele não removeu o fundo, ele não entendeu, mas aqui já dava para salvar, tá, rapaziada? Aí eu pedi para fazer um upscale em outra imagem aqui, não deu muito certo, enfim. Tá aqui, tá? O esboço da nossa imagem aqui praticamente vai ser essas imagens aqui. E a gente vai produzir alguma coisa da hora com elas, beleza? O cara não tem foto da hora para poder estar produzindo uma imagem dessa. A gente cria com inteligência artificial para a gente não perder o perfil, beleza? Então, fiquem com essa aula aí que a gente vai estar começando a produzir esse fly aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Beleza, rapaziada. Vamos começar a produção do nosso fly aqui, fechou? Vamos começar com essa imagem aqui, que foi gerada lá com inteligência artificial. Vamos dar um Ctrl A. Clique aqui, ó, para ela centralizar, ficar bem centralizada na imagem, certo? Aqui na nossa referência tem um chão aqui, ó, né? O carro está em cima de um chãozinho aqui, então a gente vai pesquisar aqui, ó. É, horizonte, chão. Vamos ver o que vai aparecer. Apareceu alguma coisa já. Aqui é uma estrada do sertão.
pesquisar aqui pelo Google, rapaziada. Meu Opera tá muito bugado. Yandex. Tá aqui, ó. Não Ctrl V, né? Na verdade, aqui, ó. Ctrl V. Link que eu tinha pegado. E aqui ele vai mostrar as imagens agora. Essa daqui parece que tá da hora, só que tá sem qualidade, ó. Mas dá pra pegar, ó. Copiar a imagem. Vamos dar um Ctrl V aqui, ó. Vou crescer ela aqui assim, desse jeito. E arrastar aqui pra baixo da imagem do carro. Deixa ela aqui assim, mais ou menos assim, ó. Assim. Beleza. Pega a ferramenta de seleção aqui, ó, quadrado, ó. E a gente apaga aqui, certo? Ó. Seleciona esse quadrado aqui ó, e dá um delete. Ó. Fechou? Vamos ajustar o nosso carro aqui agora. Vamos puxar aqui pra baixo. Deixa ele aqui bem assim, ó. E aqui a gente vai passar pincel preto, ó, na máscara aqui. Ó. Você clica aqui na máscara, vem com o pincel. O pincel já tá preto ali, ó, no canto esquerdo. A gente passa aqui. Ó. Aqui era a sombra que o ChatGPT tinha gerado da imagem. Aumentar o fluxo aqui, ó. Deixa 100%. Segurando o Alt, botão direito do mouse, ó. Alt, botão direito, arrasta para baixo, ó. Ele vai ficar com o pincel aqui. Com a dureza no máximo. Lá ele. E apaga aqui, ó. A gente vai apagando. Aqui, ó. Apaga aqui assim. Vamos ver se aqui vai precisar, ó. Vai bem aqui no rabo do bicho. Aqui assim. Agora segurando o Alt, ó, o botão pra cima, arrastando pra cima com o botão direito do mouse. A gente clica aqui, ó, para fazer esse degradezinho aqui, certo? Depois a gente resolve esse problema aqui. Ó, apertei X, ó. Aqui que tava falhado, apertei X, aqui ficou branco, não tá preto. Preto apaga e o branco restaura, tá, rapaziada? Então, passa aqui o branco, ó. Ele restaura o rabo do bicho aqui. Fechou? Clica no X, ó, troca pro preto. E aí a gente vai apagar aqui, ó. Lembrando que para fazer esse corte rápido aqui, é só segurando um Alt e tal, ó. Alt não, Shift, ó. Opa, dá um clique primeiro antes de apertar Shift, aí depois segura o Shift e dá um clique na outra ponta, ó. Ele faz isso, certo? É só ficar segurando o Shift e clicando que ele vai seguindo uma linha reta. Então a gente vai apagando aqui, ó. Depois a gente vai fazer uma sombra artificial aqui debaixo dele. Fechou? Apaga aqui também, ó. Já vou apagar mais um pouquinho. Beleza, vamos deixar assim por enquanto. Vamos pegar a imagem de trás, né? No caso vai ser essa daqui. Esse aqui para baixo um pouco, ó. Aumentar ela mais um pouquinho. Deixar assim, ó. Beleza? Ó, nossa imagem tá bugada aqui no cantinho, ó. Dá pra ver que tem umas linhas brancas aparecendo aqui, ó. Bem de leve. Então a gente vai passar o pincel aqui, ó. Vai ficar bugado. Troca aqui, ou então aperta no X, né? Aumenta aqui, ó. Apaga aqui, ó. Fechou? Vamos dar um câmera raw nessa imagem do fundo, que ela tá muito opaca, sem vida, tá, rapaziada? Então, deixa eu ver. Beleza. Filtro do câmera raw. A gente vai aumentar a textura dela, ó. Aumenta a textura. A claridade, certo? Um pouquinho do contraste. O realce não mexe muito. Diminui um pouquinho da sombra. O branco não mexe muito. O preto também não. Aumenta mais a textura. Beleza? Aumenta a nitidez. E a redução de ruído para não ficar zoada a qualidade da imagem. Reduz mais, beleza. Vamos dar OK. Ó, já melhorou um pouco, ó. Vamos fazer assim, ó. Clica aqui nessa bolinha, vem matiz e saturação, ó. Não sei se é matiz e saturação, deixa eu ver aqui. É, o matiz e saturação a gente vai mudar a cor de pele dele, ó. Vamos deixar um pouquinho mais parecido com o tom de pele da imagem de baixo, ó. Aumenta a saturação. Procurar um tom de pele aqui, ó. Aqui, ó, beleza. Ó, tava meio rosado, agora a gente deixou dessa cor. O que é que a gente faz aqui agora? Opa. Ó, a gente vai passar aqui na máscara do efeito, a gente vai passar aqui no cabelo, ó. O cabelo dele ficou azul. Passa aqui. Essas partes aqui também, ó. Ficou azul. Mas aqui é de boa, a gente tira no câmera raw. Mas, ó, já deu uma mudada, né, ó. Tava rosa, ficou mais colorido, ó. Aumenta mais um pouquinho da saturação. Tá beleza aqui.
Clica nesse quadradinho com a setinha, que ele vai criar uma máscara de recorte. O efeito que tiver aqui, ele vai aparecer só na imagem de fundo, não vai aparecer mais em nada. Beleza? Eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Só que ela tá com uma qualidade muito ruim, ó. Só que ia ficar da hora, né? Ó, porque a roupa tá combinando e tal. Mas beleza. O que que a gente vai fazer aqui, ó, na camada do efeito mesmo? Que eu não sei o que foi que aconteceu. Ficou azul. Beleza, a gente vai fazer o que, rapaziada? Pra gente não perder tempo, ó. A gente pega as duas camadas do efeito aqui, ó. Porque eu tirei o efeito do lugar, ó, e ele tá aqui pra cima, ó. Ele bugou tudo. Então a gente vai fazer assim, ó. Opa, aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Beleza, o rosto dele tá na cor ideal. A gente converte em objeto inteligente, ó. As duas camadas aqui, a gente clica com o botão direito, converte em objeto inteligente, tá? Vem filtro, filtro de câmera raw. E aqui embaixo, ó, a gente vai tirar a saturação aqui em matiz. Aqui em saturação, a gente vai tirar a saturação do azul, do água, violeta e magenta, ó. Magenta a gente deixa aqui, tá? Dá ok. Ele vai sair todo aquele efeito, fechou? Vou centralizar mais ele aqui um pouco. E beleza. Deixa eu ver. Fechou. Vamos procurar um fundo da hora agora para nossa imagem, beleza? Pesquisar no Pinterest aqui. Ó, nossa referência tem algumas coisas ali atrás, né? Daqui, ó, background. Background, luxury, para ver luxury. Não é isso que eu tô pensando. Vou pesquisar alguma coisa bem da hora aqui pra gente colocar de fundo, rapaziada. Ó, uma imagem dessa aqui, ó. Ela só precisa ter qualidade, né? Abrir imagem no novo separador, vai ver. E aqui a gente copia a imagem. Aqui eu dei um botão direito, rapaziada. Botão direito, abrir imagem no novo separador. E dei um copiar lá. Fechou? Aqui, dá um Ctrl V, certo? Arrasta aqui para trás, ó. Fica lá atrás dele. E aqui a gente vai mexer assim, ó. Não pode ser essa imagem porque tem água aqui, rapaziada. Vamos escolher outra. Em de um barco. Beleza, rapaziada. Encontrei uma imagem aqui, certo? Cliquei nessa daqui, ó. V maior, cliquei com o botão direito e dei um pesquisar com os splash aqui, ó. Peraí, não tá aparecendo? Aqui, ó. Pesquisar com Google Links. Ó, ele vai aparecer um splash bem aqui, uma referência de uma imagem boa, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa daqui é do TikTok. Estoque. Ah, agora não tá aparecendo a imagem que eu peguei, mas enfim. Coloquei ela aqui, ela tá aqui, ó, no Ctrl V, ó. Beleza? Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ela já aparece aqui no Photoshop. Ela, por ela ser muito grande, é bom, porque aí tem qualidade no nosso trabalho, né, rapaziada? Então a gente vai só arrastar ela aqui pra trás agora e diminuir o tamanho, ó. Arrastar ela aqui pra trás, ó. Arrastar ela aqui, ó. Beleza. Aqui a gente vai diminuir mais e vamos ajustando. Assim. Escolher uma posição da hora aqui. Vou deixar essa daqui por enquanto. Vamos dar um Ctrl U. Tira a saturação total, ó. E aumenta a luminosidade assim um pouco, ó. Fechou? Deixa assim por enquanto. Aqui na imagem do carro, a gente tem que fazer alguma coisa, ó. Segurando o Shift, ó. Ela tá muito achatada, segurando o Shift, ó. Eu vou arrastar um pouquinho pra esquerda, ó. Só um pouquinho, ó. Ela ficar um pouquinho mais larga, certo? E aqui é aumentar o tamanho, ó. E aqui tem que subir um pouquinho da pata do tigre, ó. Vou desse jeito assim. Beleza. Aqui na imagem do chão, rapaziada, aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Aqui segurando o Ctrl, a gente vem aqui, ó. Botão esquerdo do mouse, a gente vai mudar o ângulo dessa coisa aqui, ó. Deixei ela aqui um pouquinho inclinada lá pra baixo, ó. Segurando o Ctrl, tá? E botão esquerdo do mouse. Tentar achar a tela assim pra frente, ó. Beleza? Vem com a ferramenta de seleção aqui, ó. Dá um delete novamente. Fechou? Crescer ela aqui mais assim. Dá mais uma inclinada, ó. Beleza?
que é que a gente vai fazer? Aqui com a ferramenta de seleção, ó, a gente vai selecionar aqui assim, ó, ver se isso aqui muda alguma coisa. Preenchimento, preenchimento generativo e dá um gerar. Fechou? Vou esperar gerar aqui. Rapaziada, eu sei que tem várias ferramentas que facilitam a vida da pessoa, tipo, gerador de sombra, um gerador de fundos, mas eu gosto do modelo bem padrão mesmo, tá? Então, ó, aqui ele já trocou, ó, esse segundo aqui ficou muito bom, tá? Então, ó, antes, depois, ó, já camuflou mais um pouquinho da imagem, selecionar as duas aqui, ó, clica no botão direito, converter em objeto inteligente, fechou? Vai ficar assim. Vem aqui no filtro, filtro do câmera raw, a gente vai aumentar aqui, ó, a claridade e a textura. Diminuir o preto, aumenta o contraste, diminuir as sombras, certo? Diminuir um pouquinho da exposição, ó. Ok? Ele vai ficar assim, ó. Beleza, dá um Ctrl U, diminui, aumenta um pouquinho da luminosidade, dá pra ficar assim. Show? Tem um piso aqui agora, ó, pra gente mexer. Mexer aqui assim, ó. Tá errado ali, ó. Aí, boa. Aqui sobe também, ó. Beleza? Vamos diminuir mais um pouquinho do carro. Fechou. O que que a gente vai fazer aqui agora? Essa imagem do fundo aqui, a gente vai criar uma nova camada por cima dela. Clica com o botão direito e vem criar a máscara de recorte. Fechou? E aqui, ó, vem com o pincel, troca para branco, ó. Deixa aqui branquinho. E a gente vai clicar aqui na borda do cabelo dela. E assim, ó. Opa, é mais forte assim, ó. Beleza, ó. Assim, ó. A gente vai clicando aqui em volta dele. Assim. Beleza, aqui também, ó. Aqui também. No rosto. Você passa a borracha, se ficar muito forte, você dá uma passadinha com a borracha assim, ó. Aqui, ó. Cabelo também. Beleza? Cria uma nova camada por cima do fundo aqui, ó, que ela vai ficar por trás do menino aqui. A gente vai criar, aumentar o pincel aqui, ó, e dar uns cliques aqui atrás, ó. Assim, ó. Beleza? Clica aqui em modo mesclagem, vem divisão, ó. Deixa no modo divisão aqui, certo? Deixa aqui para baixo um pouquinho, ó. Beleza. O que que a gente vai fazer? Agora aqui na BMW também, ó. A gente vai criar uma camada por cima da imagem do fundo, ó. Clica no botão direito, criar máscara de recorte. E agora a gente vai passar o pincel na BMW também, ó. Aqui, ó. Uns cliques bem de leve, ó. Assim. E, ó. Rapaziada, a galera da perspectiva de imagem, né? Da perspecção de imagem e tal, o ângulo, vai ficar louco aí, velho. Vai ficar louco porque tem uma certa forma de fazer, né, rapaziada? É pra deixar bem certinho mesmo. Mas esse tipo de manipulação eu sempre fiz assim. Sempre saiu bom, sempre gostei, os clientes sempre gostou, sempre aprovou. Então, eu faço do jeito que eu sempre fiz, tá? Então, sempre continuo fazendo desse jeito. Ó, pegando um carro ali, beleza. Pegando o roxo aqui pro lado, ó. Aqui também. Pegando a roupa. Assim, ó. Aí, ó. O carro agora pegando o tigre também, ó. Na Puma. E aqui a gente vem passando a borracha, ó. Diminui o fluxo do pincel aqui, deixa 60%, mais ou menos, ó. 50%. E a gente tira desse excesso aqui, ó. Vai ficar zoado, ó. Fechou? Aqui também, ó. Esse recorte aqui tá muito feio, ó. Vem o pincel branco aqui pra dar uma restaurada.
Vamos ver como é que tá aqui. Beleza. Assim, ó. Boa. Aqui a gente vem passando a borracha nesse lugar onde tiver muito forte, ó. Pra não ficar uma coisa feia, né, também. Aqui, ó. Fechou? O que é que a gente vai fazer? Aqui, ó, essas três camadas do fundo, por cima, do brilho, do carinha do meio, a gente vai dar um Ctrl G aqui, ó, certo? Vai ficar mais fácil de trabalhar. Quero ver se diminuir ou aumentar vai melhorar aqui, ó. Vamos ver. Diminuir só pouca coisa. Beleza, deixar assim. Aqui, ó, tem a camada do carro, certo? Então a gente vai criar uma por baixo do carro aqui, ó. A gente vai aplicar um efeito aqui assim, ó. Ó, pegar bem na parte de trás da frente do carro. E aqui a gente passa a borracha nessa região aqui, ó. Beleza? Vem em modo mesclagem, bota no modo divisão. Fechou? O que que a gente vai fazer aqui agora, rapaziada? Vou dar uma melhorada na nossa imagem. Deixa eu ver. Deixa aqui mais para baixo. Deixa eu ver se aqui, quanto maior, melhor. Ou quanto menor, melhor. Acho que maior, hein, rapaziada? Deixa ele maiorzinho assim, ó. Vamos ver se tem como aumentar mais. Aqui, mais ou menos. Esse efeito que a gente colocou por baixo, lá pra frente do carro, ó, a gente tem que apagar um pouquinho, porque ele tá muito forte, ó. Pra não ficar um negócio também estourado, né, ó. Apaga aqui, ó. Com um brilhozinho bem de leve lá, ó. Beleza? Esse brilho aqui que a gente colocou na camisa também tá um pouco forte aqui, ó. A gente apaga. Beleza? E o que que a gente vai fazer agora, rapaziada? A gente vai vir aqui, ó, no perfil dele. O arroba dele. O nome dele é Matheus Cardonxi. Então esse Cardonxi aqui, ó. A gente vai dar um Ctrl C. Vai vir no Pinterest. Esse aqui, ó. Estilo de texto street. Pra ver. Beleza, rapaziada. Encontrei essa referência aqui, ó. Vamos dar um copiar. Vamos lá no chat GPT, ó. Pegar no chat GPT, vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar aqui. Vamos aqui no chat, no Instagram, ó. Colocar aqui assim, ó. Gere um texto parecido com esse. Porém, o texto é em duas linhas escrito. Aí aqui a gente dá um Ctrl V. A gente apaga esse ponto aqui, ó. Segurando o Shift, a gente aperta Enter. Ele vai ficar assim, ó. Beleza? Matheus Cardonx. Quero do mesmo jeito que o modelo Crazy. Detalhes. Aí a gente coloca dois pontinhos e coloca assim, ó. Quero sem fundo. Quero apenas o texto sem o fundo pronto para usar no Photoshop, tá? Gere o arquivo em PNG sem nada no fundo. Tem que especificar bem, porque o ChatGPT ele é bem chato quando se trata de remover fundo, tá, rapaziada? Então vamos esperar ele gerar aí, vamos ver o que é que vai ser. Beleza, rapaziada. O ChatGPT gerou esse modelo aqui. Eu pedi para ele fazer letras maiúsculas, mas na próxima um pouco inclinado para cima. Pedi para remover o fundo, ele não entendeu novamente. Então a gente vai fazer o quê? Vai adicionar aqui, ó. Colocar vinculados. Vou deixar adicionar o texto, certo? Adicionado. O que que a gente vai fazer? Agora vem com a ferramenta de varinha mágica, ó, a gente dá um delete aqui, ó. Clica e dá um delete. Clica no botão direito, rasterizar a camada, dá um delete. Show? Segurando Shift, ó. A gente clica nessas partes brancas aqui, ó, que é para apagar. E já era. Aqui, ó. Aqui também. Aqui, ó. Beleza. Dá um delete. Vai aparecer ali. Fechou? Vamos arrastar aqui para trás, ó. Aqui.
Deixa aqui mais ou menos assim. Opa, vou achar aqui pra trás. Coloca aqui assim, ó. Matheus Adoneski. Deixa aqui, ó. Dá um Ctrl A, centraliza aqui. Fechou? Puxa um pouquinho, deixa assim, ó. Esse efeito que a gente colocou aqui atrás, a gente puxa aqui um pouquinho para baixo, para ele não ficar muito em cima do texto que a gente colocou ali. Beleza? Fechou. Aqui assim, ó. E agora, rapaziada, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, em cima da imagem dele mesmo, a gente vai criar uma nova camada, certo? Ó. Aqui, ó, arrastar por cima da pasta. Fechou? Seleciona essas duas aqui, ó. Dá um Ctrl G, coloca fundo, certo? Beleza. Essa camada daqui de cima que a gente criou, ó, cadê? No caso, essa daqui, a gente vai criar um retângulo, um quadrado assim, ó. Deixa ele em branco. E aqui a gente segurando Ctrl, a gente pega esse quadradinho do meio e arrasta aqui para a esquerda. Fechou? Coloca assim. Dá um Ctrl J, vem editar, transformação de demarcador e virar horizontalmente. Fechou? Que a gente vai puxar para cá. Seleciona as duas. E aqui a gente vai ter que arrastar aqui para trás dele, ó. Deixar aqui assim, ó. Beleza? Esse texto que a gente colocou aqui atrás, a gente vai ter que mexer ele. Vou colocar onde? Isso aqui é tudo criado do zero, tá, rapaziada? Então, é sempre assim. Tem acerto, tem erro, a gente vai criando do zero e vocês vão ver que não tem nada pronto, né? Uma coisa pronta. A gente vai criando do zero aqui, vê o que é melhor pra gente e a gente vai adicionando. Fechou? Vamos desativar isso aqui por enquanto, que eu não tô curtindo. Então a gente vai colocar uma sombra nessa BMW aqui primeiro. Fechou? O que que a gente vai fazer? Aqui, ó, tem a camada do carro. Então aqui a camada de baixo a gente criar uma nova camada, certo? Aqui é por baixo. Pega um retângulo aqui, um quadrado mesmo, ó. A gente faz assim, ó. Beleza? Pintei de preto. Coloca assim. Fechou? O que que a gente vai fazer? A ferramenta de mover, ó, segurando Ctrl, a gente vai puxar pra cá. Isso aqui a gente vai puxar pra cá. Isso aqui a gente puxa pra cá assim, ó. Isso aqui também, ó. Deixa bem assim, ó. Opa. E aqui a gente puxa pra cá. Beleza. O que que a gente vai fazer? Filtro, desfoque gaussiano. Converter em objeto tangente, beleza. Aumentar aqui, ó, o raio, ó. Deixa mais ou menos assim, 31, beleza? E aqui a gente vai diminuir a opacidade, ó. Diminuiu a opacidade, ficou desse jeito aqui, ó. Segurando Ctrl, a gente vai mexer mais um pouquinho ainda na sombra, ó. Beleza? Diminui mais um pouquinho, ó. Deixa assim. Fechou? Tá pegando forma. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, na parte do tigre, ó. Vem com o pincel, na máscara aqui mesmo, ó. A gente vai passar o preto, ó. Segurando o Alt, botão esquerdo do mouse, a gente diminui o tamanho do pincel. Para baixo a gente aumenta a dureza. E aqui a gente apaga, ó. Para não ficar zoada a nossa arte, né, rapaziada, ó. Aqui, ó. Essas partes brancas não podem existir aqui. Essa na borda. Beleza. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó, tem a camada da sombra, então clica duas vezes, bota a sombra aqui, ó, pra ficar mais fácil. Cria uma nova camada, ela vai ficar por cima da sombra. Clica aqui no quadradinho e vamos colocar em preto, tá? Que a gente vai fazer uma sombra de contato com o chão. Tá? Essa sombra aqui a gente vai colocar assim, ó. Deixa o pincel mais ou menos assim. A gente vai passando aqui por baixo, ó. Que é assim, ó. Aqui, beleza. Aqui a gente passa aqui também, ó. Embaixo do carro, ó, do pneu do carro. Beleza? Que isso aqui é uma sombra mais forte, ó. Que é uma sombra mais forte, a gente diminui um pouquinho da opacidade, ó. Pra não ficar muito forte. E beleza. Nem uma sombra muito forte, e essa daqui é uma sombra mais fraca, tá? Ó. Já achar aqui mais pra cá, ó. Sim. Ó. Puxa mais. Aqui a gente desce pra cá assim. Dá ok, ó. Beleza? Aí fica desse jeito, certo? Aqui nessa imagem de fundo, a gente vai clicar na bolinha, vem em níveis. Vamos ver se isso aqui vai ficar bom, porque a imagem dele não tem muita qualidade. Então a gente vai ter que ver
na marra mesmo. A gente vai diminuir a exposição aqui, certo? Deixar só mais ou menos. Aqui na máscara mesmo, ó, a gente vem com o pincel no preto aqui, ó. A gente vai clicar aqui no rosto dele, ó. Ó, diminuir o fluxo, ó, para o pincel ficar mais leve. E aqui a gente apaga, ó. 40% ali. Aqui a gente apaga aqui assim no rosto, ó. Ó, apaga de leve no rosto dele, ó. Beleza? Diminuir um pouquinho da opacidade para não ficar tão escuro lá na região do pescoço. Mas aqui a gente clica aqui, ó, para tirar ó, do rosto dele, tá? Aqui na imagem de baixo a gente vai clicar, ó, na bolinha também por cima dela, ó, vem aqui em níveis. E aqui a gente vai diminuir também, ó, certo? Diminui assim mais ou menos. Aqui com a ferramenta de pincel, ó, em cima da máscara, a gente vai apagar aqui também, ó. Ó, pegar aqui na pantera, né? Ó. Vendo aqui na perna. Show. Também, ó. E aqui no braço dela, ó. Pegando no carro aqui por cima. Beleza? Vamos diminuir agora a opacidade, ó. Ver aqui também, ó. Muito forte também, ó. Beleza. Dá uma clicadazinha aqui. Vamos ver o antes e depois, ó. Antes, depois. A gente vai diminuir a opacidade agora também. Deixa aqui, ó. 79%, ó. Beleza? Vamos passar aqui por cima da pantera, rapaziada, pra gente não perder esse brilho aqui, ó. Esse brilho aqui, ele dá um destaque bem da hora pra nossa imagem. E aqui é a descarga do carro também, ó. Ó, vamos ver? Beleza, a gente aplicou pouca sombra praticamente, ó. Aqui tá muito escuro, gostei lá. Dá um clique aqui. Beleza. O que que a gente vai estar fazendo? A gente puxa essa imagem aqui pra cima, ó. Essa daqui também. Puxar mais aqui. Não, vamos apagar isso aqui. Que agora, lembrando que a nossa referência ela não tem isso, né, rapaziada? Volta aqui, ó. É, não vai aparecer aqui. É umas notificações de venda, tá, rapaziada? Então a gente vai fazer uma coisa diferente. Olha aqui, ó. Os stories dele tem um print de faturamento aqui na Ultimify, ó. Plataforma de venda. Aqui, ó. 30.490 alguma coisa. Vou ter que fazer uns quadrinhos de venda realizada ali, tá? Ver se tem alguma coisa de resultado aqui. Nada. É. Vamos botar aqui no Google aqui, ó. Print UTMFi. Que é a plataforma de vendas. Ó, imagens. Ó, isso aqui que eu quero. Dá um copiar, ó. Copiar a imagem, beleza? E vem aqui, ó, dá um Ctrl V em cima de todas as camadas. Tá muito pequeno. Clica o botão direito. Abrir uma imagem nova guia. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Tá muito pequeno, tá, rapaziada? Também tá muito pequeno, vai ficar sem qualidade, ó. Então, vamos refazer, né? A gente mesmo refaz. Cria um quadrado aqui, ó. Um retângulo, assim. Fechou? Clica aqui em propriedades, a gente vai diminuir, ajustar a borda dele aqui, ó, para 12%, ó. Ele vai ficar um pouquinho redondo. Não muito. Fechou? Clica duas vezes aqui. Não, clica aqui na cor, ó. Vem aqui nesse quadradinho de cor e clica aqui, ó. Tá? Que ele vai pegar essa cor de fundo da referência. E aqui a gente vai colocar aqui assim, rapaziada, ó. Na ferramenta de texto, RS, né? Vou botar aqui a 95.834,48, tá? Dá um Ctrl A. Aqui a gente vai colocar em Arial, ó. Esse da fonte do texto a gente coloca em Arial. É a fonte padrão, ó. Deixa assim. E aqui, não sei se está mostrando para vocês por conta da câmera, então eu vou arrastar para cá. Aqui a gente vai colocar aqui, ó, em UVA, ó, em 20%, menos 20, tá? Aqui a gente não pode ter esse espaço, fechou? Dá um Ctrl A, ó, vem aqui em cor,
Vamos colocar um verde, ó. Colocar esse verde aqui por enquanto. Dá ok. Arrastar esse caractere aqui pro resto, de volta. Beleza. Vou colocar aqui assim, ó. Colocar assim. Dá um Ctrl J, puxa pra cima aqui, ó. Clica duas vezes e vamos botar lucro, tá? Diminuir o tamanho dela aqui, ó. Deixar aqui alinhado assim, ó. Deixa ele bem alinhado, ó. Beleza? O que que a gente vai fazer? Seleciona os dois textos aqui, ó. Clica no quadrado de cor. E eu coloco esse verdinho aqui que tá aqui embaixo, ó. Beleza? Dá ok. E aí já aparece, já fica mais interessante ali. Beleza? Aqui nesse caso aqui vai ficar da hora branco, rapaziada. Por conta que vai combinar com o nosso flyer, né? Então vamos deixar em branco primeiro. Aqui a gente vai rachar pro lado. Ó. Aqui a gente vai rachar pro lado. Aqui a gente vai dar um Ctrl J nesse quadro, nesse retângulo. E a gente vai arrastar aqui pra cá, ó. Achei ele assim, ó. Aqui arrasta pra esquerda. Deixa desse jeito. E aqui onde entorta as bordas dele aqui, a gente vai deixar em 34, beleza? Vou colocar ele em branco. Ele vai ficar assim, ó. Beleza? Esse texto aqui ele tá meio cinza, então vou colocar ele em branco, ó. Tá bom? Aí, beleza. Vou botar aqui UTM-File logo. Pega a logo da UTM-File, ó, que é essa daqui. Aqui, ó. Copiar a imagem. Aqui a gente dá um Ctrl V. Vem com a ferramenta de quadrado aqui de seleção. Seleciona só isso aqui. Dá um Ctrl J e a camada de baixo a gente apaga aqui, certo? Essa daqui a gente vem só com a ferramenta de varinha mágica, ó. Delete. Poderia ter feito de outro jeito, mas aqui foi mais rápido, ó. Coloca aqui assim, ó. Aqui. Beleza? Esse retângulo de baixo a gente já diminuiu a opacidade dele, rapaziada. Ó, não vamos deixar 100% não. Vamos deixar ele mais ou menos assim, ó. Lucro. Fechou? Vamos deixar assim por enquanto, tá? Aqui, ó, essas cinco camadas aqui, a gente seleciona todas e dá um Ctrl G, ó. Beleza? Vai transformar em uma só. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que encontrar um lugar interessante pra gente deixar essa arte aqui, tá? Ou essa arte não, esse elemento aqui. Então, vamos procurar, né? Se tá muito grande, a gente coloca aqui assim, ó. Beleza? Dá um Ctrl J, puxa outro pra cá, ó. Só que nesse caso aqui, a gente já vai colocar assim, ó. Venda rea... Opa, realizada. Beleza? Puxa pra cá. E aqui a gente vai colocar aqui assim, ó. Mil... Não, vou botar 980 e... Não, 997,99. Então 00, tá? Deixa aqui assim, ó. E aqui a gente aumenta o tamanho. Aqui assim, beleza. Aqui em venda realizada, rapaziada, a gente dá um Ctrl J e puxa pra cá pro canto, ó. Opa, puxa pra cá, ó. Coloca aqui assim, ó. Clica duas vezes, coloca agora. Beleza? Diminui e coloca aqui no cantinho, ó. E desse jeito aqui. Fechou? Venda realizada. Cadê o quadro? Cadê? Beleza. Clica duas vezes aqui na pasta, bota aqui, ó, venda realizada. Fica mais fácil de identificar. Fechou? Dá um Ctrl J nessa aqui. A gente racha aqui pra trás, ó. Essa aqui a gente vai rachar lá pra trás, ó. Essa aqui a gente vai rachar pra cá, ó. E pra cá assim, ó. Aqui. Deixa eu pequenininho assim, ó. Dá um OK aqui. Aqui, essa parte a gente clica no botão direito e converte em objeto inteligente, certo? Não tem problema não. Fica assim. Vem lucro. Essa parte aqui do lucro, eu tenho que ver um lugar mais interessante para colocar ela. Deixa ela aqui para cima. Procurar alguma coisa, algum lugar que fique bom, né?
Lucro, não sei. Algum lugar tem que ficar isso aqui não fazia à toa, não. Puxa aqui pra trás, novamente. Cadê? Tô me perdendo nas camadas aqui, rapaziada. Calma, calma. Aqui também, beleza. Essa camada aqui, ela vem pra cá pra trás, ó. Certo? Aqui é o fundo, aqui é a imagem do meio, ó. Imagem do meio. Clica duas vezes, ó. Imagem do meio. A nomear aqui vai ficar mais fácil. Fechou? Assim. O que que a gente vai fazer? Aqui nessa parte do piso aqui, rapaziada, a gente vai criar uma nova camada, arrasta pra baixo dele, ó. Tá? Ali é o piso. Aqui a gente vai pegar e colocar um branco. Vamos ver se vai ficar da hora esse efeito aqui. Só um branco aqui assim, ó. Assim, ó. Desse jeito. Ele fica lá no fundo, ó. Vem aqui, bota no modo divisão. Aqui tem a camada do fundo, a gente cria uma nova por cima dele, ó. Clica com o botão direito, criar máscara de recorte, certo? Que aí tudo que a gente fizer vai aparecer só na imagem de fundo. E aqui a gente passa aqui, ó. Bem de leve mesmo, ó. Pra não sumir totalmente, ó. Vai ficar lá no fundo. Fechou? Aí tira aquele efeito de recorte duro, né? Tava. Aqui, essa do lucro aqui, não tô curtindo, rapaziada. Eu preciso de alguma coisa que fique visível, tá? Essa daqui, ó, venda realizada, e a gente vai puxar para outro canto. E essa daqui, ó, lucro. Cara, não tô acreditando, cara. Esse aqui tá tampando, né? Vamos rachar aqui pra cima. Acho que vai ficar aqui por cima, tá? Pra não ficar lá por trás. E aqui a gente arracha ela aqui pra baixo, ó. Pera aí. Clica duas vezes aqui. Botar aqui lucro 2 pra ficar aqui, pra ficar diferenciado, tá? E aqui a gente arracha pra trás daqui, ó, tá? Ela vai ficar por trás da cabeça dele ali, mas não vai ficar por trás da outra imagem lá. Fechou? Cadê, ó? Lucro 2. Cadê a que a gente criou, rapaziada? Meu Deus. É, aqui é o lucro, né? Realmente. As outras são venda realizada, então a gente vai deixar aqui assim, ó. Beleza? Venda realizada aqui, cadê? A gente vai achar pra cá, ó. Aqui por enquanto. Clica com o botão direito, converter em objeto inteligente, certo? O que que a gente vai fazer? Clica segurando Ctrl aqui, ó. Ele vai selecionar a camada, a gente cria uma nova, clica com o botão direito, cria a máscara de recorte, que ele vai criar um efeito para baixo, a gente vai bater aqui bem no canto, ó. Bem assim, ó. Que ele vai fazer esse efeito como se estivesse pegando o efeito na notificação também, tá? Então esse aqui, ó, já está convertido em objeto inteligente, tá? A gente vai só aumentar ele. Deixa eu ver. Aqui, segurando o Ctrl, a gente cria uma nova camada, botão direito, criar a máscara de recorte também. E aqui a gente vai passar o branco aqui no canto, ó. Beleza? Então Ctrl D, fechou. Essa daqui também, ó. Essa daqui, como é do lucro, a gente vai converter em objeto inteligente a pasta, certo? Cria uma nova camada, clica no botão direito, criar máscara de recorte. No caso, nem precisa ficar fazendo aquela seleção que eu tava fazendo, tá? E aqui a gente passa aqui assim, ó. Opa, e assim, ó. Beleza? E aí tá pegando forma, rapaziada. Tá pegando forma, tá saindo. Vou procurar melhorias agora. Aqui, ó, o nosso texto que a gente tinha gerado. Acho que se ele ficar aqui, ele vai ficar da hora. Beleza?
eu ver. Não. Cadê? Vamos crescer ele aqui de novo. Cadê? Aqui, ó. Arrasta ele aqui pra trás pra ver. Pelo visto, nosso trabalho foi em vão, né, rapaziada? Pelo visto. Diminui a opacidade dele aqui pra ver, ó. Ó, diminuindo a opacidade fica legal, tá, ó. A gente deixa lá por trás, ó, no fundo, ó. Ó, Matheus. Vem aqui, ó. Só pra ficar lá atrás de enfeite, tá, rapaziada? Isso aqui não é 100% necessário. Segura a camada aqui, as duas camadas com efeito e com a notificação. A gente arrasta aqui pra cima. Essa daqui também é a camada do efeito e da notificação. A gente arrasta aqui pra cá, ó. Aumenta ela aqui assim. E beleza. O que que a gente vai estar fazendo aqui agora? Aqui essa imagem de fundo, ó. Cria uma nova camada por baixo dela, que é essa daqui, ó. E a gente coloca um efeito de brilho aqui bem de leve aqui na roupa dele, ó. Que é assim, ó. Vem com a ferramenta de borracha e apaga onde tiver muito forte, ó. Só para criar um efeitozinho de leve, ó. Cria uma nova camada por cima da imagem, tá, rapaziada? É por cima dessa agora. Ela vai até ficar com a máscara de recorte ativa aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Passar aqui na borda da roupa. Aqui, ó. Aqui no carro. Assim, ó. Coloca o modo de visão, certo? Olha o antes e o depois, ó, desse efeito, ó. Ajuda bastante. Fechou? Vem aqui. O que que a gente pode fazer para melhorar nossa arte, né, rapaziada? Esse aqui, ó, a gente vai botar no modo divisão, ó. Deixa eu ver, divisão. Ó, luz direta. Luz direta ficou da hora. Mas eu não vou mentir pra vocês que eu não tô gostando. Não tô gostando dele aqui. Já puxei ele pra outro canto, tá? É assim, rapaziada. A gente vai mexendo, mexendo, mexendo até ficar bom, tá? Não tô acreditando que eu vou ter que deixar isso aqui de fora, não, cara. Lucro. Ó. Deixa a gente inclinar ele. Vamos fazer assim. Vamos crescer ele aqui, ó. Clica com o botão direito. Rasterizar a camada. Segurando o Ctrl, a gente vai puxar isso aqui pra baixo, ó. Isso aqui também, ó. Isso aqui a gente vai puxar pra baixo. Um pouco, tá? Isso aqui é assim, ó. Beleza? Dá um ok. A gente tem que arrastar lá pra trás de novo, ó. Pra baixo da camada dele. Que esse aqui, ó. E aqui a gente vai ter que mexer de novo, ó. Não, aqui é o efeito do branco que tá por cima, ó. Cadê? É, esse efeito aqui eu não sei porque é que ele tá fazendo aqui. Deixa eu ver. É, esse efeito aqui não era pra estar aqui não. Apaga. Isso aqui tá por trás da roupa dele também, ó. Cadê? Arrasta um pouquinho pra baixo. Pra não ficar muito forte. Aqui também tá forte aqui nesse lado, ó. Aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar a textura dessa imagem aqui, rapaziada, que ela ainda tá muito fraca, tá? Ó, segura aqui as três camadas, converte em objeto inteligente para virar uma só. A gente vem filtro de câmera RAW, a gente vai mexer aqui, ó. Aumenta a textura, contraste, sombras, branco a gente vai aumentar aqui, preto. E aqui a gente vai diminuir a saturação desses violetas e esse magenta aqui, ó. Diminuir um pouquinho, quer dizer. Luminescência. Vamos ver se mexe em alguma coisa. Não mexe em nada aqui, tá? É, dá ok. Vamos ver? Aí já deu uma melhorada, tá? Aqui a gente vai criar uma nova camada por cima dessa daqui do roxo aqui atrás dele.
Foda só essa qualidade, né, velho? A qualidade aqui tá acabando com nossa arte, rapaziada. Nossa foto. Vamos passar um pincel aqui pra ver se ele restaura essas regiões do rosto aqui que tá meio zoado, ó. Que é assim, ó. Preenchimento generativo. Gerar. Vamos ver o que é que ele vai fazer com nossa imagem. Ele piorou o rosto do nosso personagem aqui, né, rapaziada? Então o que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai deixar esse aqui e a gente vai passar o pincel preto por cima da máscara dele aqui, tá? Ó. Dele aqui do rosto. Aqui na divisão do queixo, onde tem que ter o queixo dele aqui, a gente deixa também, ó. E a gente fica só com essa parte restaurada que tá zoada, ó. Fechou, ó? Aí, ó. Não fica muito quadriculado do jeito que tava, ok? A gente tem que buscar só mais alguma coisa pra melhorar nossa arte, rapaziada. Deixa eu diminuir mais a sombra disso aqui. Deixar mais fraca. Eu preciso de alguma coisa da hora pra deixar nossa imagem 100%. Eu tô tentando pensar aqui em alguma coisa. Mexer nesse fundo aqui. Ó, esse fundo aqui a gente pode mexer nele, ó. Mexer ele aqui mais ou menos assim. Vem filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Tá? Deixar aqui mais ou menos em 1%, ó. 0,9. Pouca coisa. Essa aqui do carro. Essa imagem do carro aqui. A gente vai fazer o quê? Vem aqui. Ferramenta de caneta, ó. A gente clica aqui e faz um quadradozinho aqui, ó. Na seleção. Fez o quadrado. Clica no botão direito, criar seleção e dá um OK. Fechou? E aqui a gente, ó. Cria uma nova camada por cima, tá? Ó, para não fazer em cima da camada original e passa um branco, ó. Beleza? Passou branco, ó, vai ficar desse jeito. Aumenta o fluxo aqui, ó, deixa 100%. Segurando o Shift, a gente dá um clique aqui, ó. Aí, para ficar mais certinho. Beleza? Dá um Ctrl I para ficar preto, para ver se fica melhor. Não, vou deixar branco mesmo, por enquanto. Rapaziada, o que é que eu tô pensando aqui? Vamos fazer aquela ideia que eu tinha tido naquela hora. Cria um retângulo aqui, ó. Um quadrado assim mais ou menos. Fechou? Deixa assim. E a gente inclina ele aqui um pouquinho para cá. E aqui assim, ó. Beleza? Dá um Ctrl J. Editar. Transformação aqui, ó. Transformação de demarcador e virar horizontalmente, que ele vai virar o oposto, certo? Ele vai puxar para cá. Coloca ele aqui assim. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir no perfil dele aqui. Vamos procurar alguma coisa da hora de imagem aqui pra gente estar usando na nossa arte, ó. O ruim do cara ter poucas fotos é isso, né? Pega essa daqui mesmo, ó, dá um print, tira um print. Faz assim, ó. Volta no Photoshop. E aqui a gente dá um Ctrl V, ó. Dá um Ctrl V. Beleza? A imagem vai aparecer aqui. A gente ajusta ela aqui, ó, mais ou menos, ó, pra ficar aqui no efeito, ó. Deixa ela aqui em cima, assim, mais ou menos. Dá um OK. Clica com o botão direito. Criar a máscara de recorte, certo? Ó, vai aparecer aqui dentro, ó. O que que a gente vai fazer? Dá um Ctrl U. Tira toda a saturação. Aumenta um pouquinho da luminosidade, ó. Certo? Vamos pegar aqui agora, ó. Os dois efeitos. Vamos aumentar aqui assim, ó. Diminuir. Calma aí. Vamos mudar a mesclagem dele aqui pra ver. Ó, a mesclagem em luz direta ficou bom também, ó. E aqui a gente vai procurar outra imagem para esse lado aqui, tá? Ó, essa daqui. Dá um print. Pega aqui, ó. Clica nesse retângulo aqui, ó, para selecionar. Ó, cadê o retângulo daqui de baixo? Esse aqui. Dá um Ctrl V por cima dele, ó. A camada vai ficar aqui por cima. A gente vai arrastar para cá, certo? Botão direito. Criar máscara de recorte. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai dar um Ctrl U. Tira a saturação.
Fechou? Aumenta um pouquinho lá a luminosidade. E aqui a gente vai mexer na mesclagem. Vamos ver se tem alguma coisa que vai ficar da hora aqui, alguma mesclagem. Não, a gente deixa assim, beleza? Agora a gente tem que ver uma forma de deixar isso aqui da hora, rapaziada. Ó, se eu ficar assim, será que fica bom? Opa, ó. Ajustar a imagem aqui, ó. Aumentar o tamanho dela aqui assim. E deixar aqui assim, ó. Dá ok. Isso aqui também. O que é que a gente vai fazer? Essa daqui do fundo a gente vai arrastar um pouquinho mais pra cima, ó. Opa. Dá seleciona essas duas camadas, tá, ó. Dá um objeto inteligente aqui, ó. Botão direito, converter em objeto inteligente. E aí agora vai pegar o tamanho certo ali, certo? Vamos aumentar ela aqui, ó. Aumenta mais. Beleza, vai ficar assim, ó. Bota aqui mais centralizado. Dá um ok. Vamos ver essa imagem do fundo aqui, rapaziada, também. Ó, ela tá com vários efeitos em cima dela, então a gente vai segurar Shift, selecionar todas, botão direito, converter em objeto inteligente, fechou? Vou aumentar ela aqui, ó. Opa, tem mais um efeito sem colocar. Dá um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, boa. Cadê? Fundo aqui, ó, beleza. Daqui do carro até em cima, ó. Seleciona todas, converter em objeto inteligente, fechou? Agora fica mais fácil de mexer, ó. E as de baixo também, então a gente pega aqui, ó. Todas essas daqui, essa daqui também. Converter em objeto inteligente, ó. Vai ficar só uma só, beleza? Agora aqui a gente vai ver se a gente aumenta, se a gente diminui. Diminui mais um pouco só. Aqui assim, beleza? Essa ferramenta, essa notificação aqui, a gente vai arrastar ela aqui pra cima novamente. Cadê? Aqui pra cima dessa aqui, dessa foto. A gente coloca aqui assim, ó. Lucro. Diminuir aqui o tamanho, ó. Deixar aqui no cantinho, ó. Essa venda realizada, a gente vai clicar com o botão direito, rasterizar a camada. Segurando o Ctrl, a gente vai, ó. Achar aqui pra baixo, ó. E aqui, ó, a gente vai colocar aqui pra cima, essa daqui, ó. Beleza? Dá um ok aqui. Vai ficar aqui assim, ó. Show? Essa daqui também, ó. Vamos dar uma inclinada nela. Opa. Botão direito, rasteriza a camada. Agora sim. Dá uma inclinadazinha nela assim. E dá um ok. Fechou? Aqui, ó, essa ferramenta do retângulo aqui, ó. Esse retângulo que a gente colocou aqui, ó, as duas camadas. A gente clica no botão direito, converter em objeto inteligente. Vai se transformar em uma só. Essa daqui também, ó. Retângulo. Botão direito. Beleza. Agora o que que a gente vai fazer? Clica duas vezes. Na primeira. Vamos ativar o chanfre em talha aqui, ó. Aumentar o tamanho, ver se vai ficar da hora. Ó, colocar assim, ó. Dá um brilho externo para ver se vai ficar bom. Brilho externo. Vamos colocar um branco. Ó, vai ficar daquele jeito ali, certo? Dá um ok. Ok novamente. Esse aqui também, ó. Duas vezes. Chanfre em talhe. Brilho externo. Vai ficar daquele jeito ali. Já não ficou tão legal daquele lado, então a gente diminui um pouquinho da opacidade, ó. Deixa bem de leve, ó. Dá um ok. Beleza, rapaziada. Eu não tô curtindo essa foto ali, velho. Essas fotos ali. Vamos ver se ela fica bom aqui atrás, ó. Marcha aqui para trás. Vai para trás do nome. E essa daqui, não sei, hein? Não sei se ela fica aqui. Deixa eu desativar o efeito de brilho para ver. Nada. Marcha aqui para trás para ver também como é que fica. As duas. Opa. As três imagens, ó. Selecionada. Boa. As duas camadas de efeito lá para trás, assim. Vamos ver. Tá dando trabalho essa daqui, hein? Essa daqui tá dando trabalho. Ó, essa notificação de venda aqui. Vamos trocar de novo de lugar. Aqui a gente vai ter que achar aqui para trás, ó, dele, ó. Ficar lá por trás. Essa daqui, ó, que tá aqui bem por trás, a gente tem que arrastar lá pra cima, ó. A gente coloca aqui assim, ó.
É isso, rapaziada. A gente tá fazendo tudo do zero, então é desse jeito mesmo, tá? Ó, essa ferramenta de brilho que a gente colocou aqui atrás, essa camada de brilho, ó. Vamos ver se colocando mais atrás aqui vai ficar da hora. Dá uns cliques aqui, ó. Opa, Ctrl Z. Ó. Não, não gostei. Dá um clique de leve, ó. Só nessa parte aqui, ó. Aí, ó. Ficou bem melhor. Show? Essa foto de fundo, cria uma nova camada por cima dela, botão direito, criar máscara de recorte. E a gente vai aplicar uns efeitos aqui mais fortes no nariz dele, ó. Aqui, ó. Aqui também. E aqui na roupa dele também tá fraco, ó. Então a gente coloca mais. Bem, ó. Aqui. Também tá precisando de um brilho mais forte, ó. Aí aqui a gente vem no mesclagem, bota divisão, tá? Qualquer coisa diminui até a opacidade um pouquinho, ó. Ó, vamos ver? Ó, o antes e depois com um e o sem o brilho, ó. Bem da hora, né? O que que a gente vai fazer aqui agora? Arrastar só mais um pouquinho aqui pra cima ele, ó. E beleza. Aqui por cima de todas as camadas vem na bolinha. Pesquisa de cores. A gente vai ver se tem algum loot aqui que fique da hora. Se não tiver, a gente deixa sem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é muito bom pra deixar as cores da imagem do Fly em geral parecido, tá, rapaziada? Esse aqui ficou bom, a gente vai diminuir aqui só a opacidade dele, ó. Deixar 30%. Antes, depois. Antes, depois. Beleza. Aqui tá com um efeito muito forte, cara, no olho dele aqui. Tá como se estivesse apagando o olho dele, ó. Aí, ó. Vou apagar aqui assim, ó. Boa. Vamos aqui. Primeira camada. Novamente, pesquisa de cores, ó. Vou pesquisar aqui mais uma, ó. Vamos ver aqui. Ó, esse aqui ficou boa também, ó. Esse aqui é o Kodak 5218, ó. Ele ficou desse jeito aqui. Gostei. Essa venda realizada aqui a gente já puxa só mais um pouquinho pra cá, ó. E eu lembro que tinha mais outra notificação, né, rapaziada? Era só duas, não. É o lucro. O lucro a gente arrasta aqui pra cima. Aí, ó. Boa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir no Pinterest. Pesquisar aqui, ó, textura. Ó, essa textura aqui fica brava também. Vamos ver essa daqui, ó. V maior, copiar. Dá um Ctrl V aqui em cima de todas as camadas, assim, ó. Cresce aqui assim. Aqui assim, beleza. Modo mesclagem. A gente vem em modo mesclagem aqui. Vamos ver se algum vai ficar da hora. Dá um Ctrl I pra ver como é que ela fica do outro jeito. Vamos ver. Ó, essa daqui ficou da hora, só que eu tenho que mostrar pra vocês como é que foi feita, tá? Ó, ela veio desse jeito, ó. Se colocar em modo dividir, ele vai ficar assim, tá? Só que se a gente der um Ctrl I aqui, ó, como tá preto aqui, ele vai ficar branco, ó. Ele vai inverter, certo? Então ficou desse jeito aqui, a gente vem só com a ferramenta de borracha, ó, com o fluxo aqui em 37%. A gente vem apagando aqui de leve, ó. E algumas regiões que não é pra ficar mostrando tanto, né? O efeito, pra atrapalhando tanto a imagem, ó. E a gente apaga também, aqui na Pantera, ó. Beleza? E vai ficando desse jeito. O que a gente vai fazer aqui? No Pinterest mesmo, a gente vai colocar aqui, ó. Overlay, brilho. Bota aqui luz horizontal. Que é uma luz que vem do lado, né? Ó. Tipo assim, só que essa daqui não é o que eu quero. Ó, algo assim, ó. Copiar, vamos ver se vai ficar bom. Copiar, dá um Ctrl V. Aqui, a gente vai botar a mesclagem em divisão, ó. Divisão, dá um Ctrl U. Tira a saturação, ó, que ele vai ficar todo em branco, ó.
Fechou? Editar, transformação e virar horizontalmente, que ele vai virar para outro lado, certo? Aqui a gente vai crescer agora. A gente tem que ver um lugar que vai ficar da hora isso aqui, tá? Ó, vamos arrastar ela aqui para baixo para ela ficar por trás da ABM. Ou por cima tá bom também, né? O efeito vai pegar bem na roupa dele ali. Vamos crescer mais. Arrastar ela mais assim, ó, segurando o Ctrl, puxando para cá. E vamos ver, a gente vai apagando aqui dessa região aqui, rapaziada. Ó, o que que a gente faz? A gente paga aqui do rosto dele aqui, ó. Cabeça. Aqui também. Aqui um pouquinho na roupa também, assim, ó. E vocês vão notar a diferença agora, tá? Ó. Antes, depois. Aqui a gente apaga também, ó. O efeito tá vindo lá do lado direito, ó. Aqui a gente apaga também um pouquinho, ó. Aqui assim. Dá um Ctrl J. Opa, dá um Ctrl V. Ele vai aparecer de novo. Dá um Ctrl U. Diminui a saturação. Modo de visão. E a gente vai ver se aqui fica da hora se a gente colocar aqui atrás dele, ó. Bem aqui assim, ó. Aparentemente não fica bom não, deixa eu ver. É, não fica bom. Então, deixa assim mesmo. Beleza? Aqui, ó. Nessa camada da foto do fundo, a gente vai clicar na bolinha, vem níveis também. Vamos diminuir mais um pouquinho disso aqui, ó. Vamos deixar assim mais ou menos. E aqui a gente vem com a ferramenta de pincel aqui na máscara mesmo, a gente vem apagando aqui dessa região. Bem no canto, ó. Aqui também, né? Do rosto, lógico. Sim. Apagar um pouquinho. Só pra ficar um pouquinho mais forte esse efeito da sombra no rosto dele, ó. Beleza? Aqui por trás dele a gente vai criar uma nova camada também, ó. Vem com o pincel branco. Vamos dar uns cliques bem aqui no canto, ó. Aqui assim e aqui, ó. Bota no modo divisão também. E beleza, vamos finalizar agora. Vamos dar um Ctrl Alt Shift E aqui na primeira camada, certo? Vamos vir em filtro e vamos dar um filtro câmera raw aqui pra gente colocar os últimos efeitos, tá? Aumenta a claridade, aumenta a textura, diminui o preto aqui, aumenta o contraste, tira um pouquinho da sombra. Ó, o branco aqui a gente não mexe muito, ó. Aumentar um pouquinho por causa do efeito do rosto dele aqui, certo? Vamos ver, diminuir mais aqui a textura, ó, deixar um pouquinho menos. Aqui em sombra a gente mexe pouco, ó. Realce também. Beleza, deixa eu ver se aqui a gente mexe uma coisa. Não, dá o Ctrl Z, deixa normal. Aqui em saturação a gente também tá um pouquinho do amarelo, do marrom aqui, ó, do laranja, quer dizer. O vermelho não muito, tá? Luminescência, vê aqui o laranja, a gente diminui, aumenta. Aumenta, com certeza, ó. Tá dando um efeito de brilho bem da hora ali, ó, na roupa. Então a gente aumenta pouco coisa. Aqui a cor da pantera, que é a claridade do vermelho no rosto. Então a gente aumenta, porque aí ele deu um... Tira um pouquinho do bug, né, do rosto dele ali, ó. Agora eu não sei o que é que aconteceu, que perdeu cor bem na parte do rosto ali, velho. Não sei o que foi que aconteceu, mas beleza, dá um ok, rapaziada. Ele vai ficar assim, fechou, ó. Antes, depois. Aqui a gente vai vir com o pincel mesmo, ó. Clica aqui nessa corzinha daqui, ó. Dá um ok. E a gente mesmo passa aqui. Não, na verdade a gente vai vir com a ferramenta de pincel, ou de cachimbo, né, ó. Ferramenta de carimbo, quer dizer. Ferramenta de carimbo, a gente clica aqui, ó, segurando o Alt, ó. Dá um Alt aqui e dá um Alt aqui, ó. Aqui, ó. Um Alt aqui e um Alt aqui, ó. Que a gente vai reconstruindo com base na cor do rosto dele, né, ó. Aqui assim, ó.
Tá bem? Aqui, ó. Aqui assim, ó. Primeiro pincel. Opa, foi demais. Diminuir o fluxo do pincel aqui, rapaziada. Ó, deixar mais ou menos em 50. E aí vai ficar melhor. Olha, beleza? Deixar assim. Não tem problema, né, rapaziada? A imagem dele, infelizmente, não tem qualidade. Eu vou estar sempre tentando fazer a imagem de alguém no Instagram que eu conheci no Instagram, que eu vi o perfil, e sempre um famoso, tá, rapaziada? Que geralmente o famoso tem mais imagem da hora. Beleza? Eu acho que é isso. Nosso flyer tá pronto. Poderia colocar alguma coisa de dinheiro aqui também, ó. Ou então uma vinheta. Eu criei uma nova camada aqui por cima. E a gente vem com o pincel preto aqui, ó. Aumenta ele, deixa grandão assim. E a gente passa aqui nos cantos, ó. Aqui também. Ó. E beleza. Rapaziada, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar essa camada que a gente aplicou o efeito câmara raw. E eu vou tirar esse efeito do brilho da roupa dele aqui, que eu acabei de ver que tá estranho, ó. Na verdade, não é aqui. Algum efeito tá aqui por cima dele, ó. No caso é esse, ó. A gente vai pegar a borracha aqui, ó. E dar uma apagada aqui assim, ó. Fechou? Agora sim, a gente dá o Ctrl Alt Shift E. Filtro câmera raw, ó. É o último efeito que a gente aplicou, ele vai aplicar o mesmo efeito que tava. Beleza? E ficou assim. Fechou, rapaziada? O que é que a gente pode fazer aqui só pra finalizar, pra ficar da hora? Vamos botar aqui, ó. Matheus Kardonski. A gente pode até tirar um print do perfil dele aqui, ó. Print, ó. A gente arrasta aqui assim, ó. Deixa bem assim, ó. Vem aqui, dá um Ctrl V. Bota no modo divisão assim, ó. Fechou? E a gente escolhe um lugarzinho aqui pra deixar ela. Esse pá aqui, ó. Dá um OK. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza. Aqui, a gente vai ter que apagar esse efeito da camada dela aqui, ó. Tá meio azulada. Ó, cor mais clara ficou muito bom. Não precisa nem de mexer, ó. A gente passa a borracha só aqui, ó. Só nessa região aqui, ó. Beleza? Vamos ver. É isso, rapaziada. Nosso flyer tá pronto. Não tem muito o que fazer. A imagem não tem muita qualidade assim pra gente tá trabalhando. Muitas coisas aqui são feitas com um certo trabalho, mas às vezes nem aparece tanto. Então, a gente pode observar o texto lá atrás. Ele não ia ficar bom de forma principal, então a gente coloca ele lá atrás no fundo só para dar um efeito, tá, rapaziada? Pra gente não perder o trabalho. E no geral, eu acredito que ficou bom, certo? Eu vou criar só um detalhe aqui, um efeito branco aqui no farol, vou ver se fica da hora. Achatar o tamanho do pincel aqui, ó. Bota no modo divisão, ó. Aqui a gente vem com a borracha aqui assim, ó. Apagar aqui dessa região da perna e daqui, ó. Vamos diminuir a opacidade. Beleza. Aí, ó. Diminui mais. E beleza. Nossa arte tá pronta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, beleza, rapaziada? Valeu, falou, é nóis. Era só mais um detalhe, né? Que eu tinha finalizado aqui. E eu não sei o que foi que aconteceu. Ele voltou, né? O rosto dele aqui. Então a gente vai ferramenta de garimpo novamente aqui, ó. Carimbo. E ficou bugado no rosto dele. Então eu vou ajustar isso aqui. E aí a nossa. Opa, aqui, ó. Na camada da imagem. Aí, ó. Ajustar isso aqui pra não ficar zoado, né? Na hora de postar. Aqui, ó. Beleza? É isso, rapaziada. Tira daqui também um pouquinho, ó. E é isso. Fechou? Agora sim. Valeu!